Olá, boa noite. Estamos juntos novamente, esperando o pessoal ir entrando em mais uma transmissão ao vivo. Boa noite, doutora Elaine, tudo bem? Kellen Christen, Rúbia, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer e uma honra estar novamente com vocês. Hoje falando de um assunto que eu vejo que carece bastante de esclarecimento, visto que as doenças mentais, todas elas apresentam formas diferentes de serem tratadas. E algumas pessoas respondem melhor com uma abordagem ou respondem melhor com a outra. E uma das abordagens da depressão, da ansiedade, do pânico, do transtorno bipolar, uma das abordagens é a medicação. E hoje, em especial, a gente vai estar falando sobre ela. E para mim é muito bom poder falar sobre isso com vocês. E eu estou aqui mais uma vez para vocês, para que a gente possa responder as dúvidas de vocês. Eu estou aqui disposto e disponível. Então vão colocando aí nos comentários sobre as suas dúvidas sobre as medicações psiquiátricas. Tem uma fofinha aqui que está do Instagram da minha esposa falando oi papai. É Estela ou então aluna. Beijo, lindinha. Seja bem-vinda, Titia Gomes, Kátia Aparecida, Isabel, sejam todas muito bem-vindas. Então é o seguinte, além de constelador familiar, eu sou médico psiquiatra e eu percebo que um tratamento bem estruturado para qualquer tipo de transtorno mental ou de desequilíbrio emocional, seja a depressão e a ansiedade, que são duas doenças epidêmicas atualmente, ou transtorno bipolar, esquizofrenia, o próprio transtorno de pânico, qualquer uma dessas doenças, ela vai responder bem a um tratamento que contém 4 bases, 4 pilares de um tratamento bem adequado, de um tratamento que realmente vai trazer resultado. Um dos pilares é, sem dúvida alguma, a medicação. E estou falando dela primeiro, nem porque ela é mais importante que as outras 3 não, só por uma questão de didática mesmo. Então, a medicação, a gente vai entrar em mais detalhes, mas eu vou falar por alto como que funciona um tratamento adequado. Enquanto isso, vocês vão colocando aí nos comentários as suas dúvidas, por favor, fiquem à vontade. E a gente vai abrir para participação de alguém que queira estar conversando com a gente. Eu vou compartilhar a tela aí, para a gente conversar mais próximo. Quem estiver disposto a querer conversar comigo ao vivo aqui, já deixa um foninho que ajuda para não dar retorno no som. E então, as 4 bases de um tratamento adequado consistem em medicação, psicoterapias, eu vou entrar nos detalhes um pouquinho disso também, atividade física, aeróbica e também o vínculo com a religião. Vínculo com a religião. A Janaína do Vale está falando, deixa gravada. Vou deixar gravada sim, Janaína. Por 24 horas o Instagram permite a live ficar gravada. E em relação ao medicamento, nós temos que o medicamento ele ajuda muito, em especial em algumas pessoas. Por quê? Porque nós temos causas da depressão e da ansiedade, dos transtornos mentais de um modo geral. E nós temos uma causa psicológica e uma causa neurobiológica, neurobioquímica, definida geneticamente. Galera, fiquem à vontade, coloquem as suas dúvidas aí. Eu estou fazendo uma breve introdução e logo depois eu vou ir aos comentários para ler as perguntas de vocês. E vou responder uma por uma, tá? Por favor, fiquem à vontade, coloquem aí as suas dúvidas em relação ao tratamento psiquiátrico e principalmente, que é o foco principal da nossa
live de hoje, que é sobre as medicações psiquiátricas. Então nós temos aí uma causa psicológica e uma causa neurobiológica. A causa psicológica, ela obviamente é tratada através da psicoterapia, que é um processo de releitura de realidade. E a causa biológica, a causa neurobiológica, ela é tratada com substância, com medicamento, porque existe lá um desequilíbrio, né? Eu faço um gesto assim, um desequilíbrio, como se os neurotransmissores estivessem desequilibrados. E a medicação vai lá e ajusta. Olha só, e ajusta esses neurotransmissores. E esse equilíbrio se estabelece. E com esse equilíbrio, a pessoa passa a ter menos sintomas, que eram sintomas desagradáveis, da depressão, da ansiedade, da redução da energia, da preocupação excessiva, da insônia. Eventualmente pode ter alucinação, o remédio tira também. Porém, se a medicação passa, desequilibra. Então, a partir daí a medicação passa a causar o que a gente chama de iatrogenia. Iatrogenia é o prejuízo que um tratamento pode trazer. Ou seja, passou. Existe a necessidade de um ajuste muito fino e que exige um feeling do profissional para que essa medicação seja exatamente o que a pessoa precisa, para ficar lá ajustadinho. Se for menos, o desequilíbrio mantém. Às vezes reverte parte dos sintomas e não reverte os sintomas todos. E se sobrar também desequilibra. E, por incrível que pareça, em algumas doenças que são incuráveis, como a esquizofrenia, o próprio transtorno bipolar, a pessoa sempre que tirar a medicação, ele volta a desequilibrar de novo. Então achar a medicação certa e a dose certa que vai deixar a pessoa bem é fundamental. E aí a gente entra em algumas características do tratamento, que além da medicação, a psicoterapia, que vai contemplar a causa biológica e a causa psicológica, nós temos a atividade física. A atividade física, ela libera no cérebro a mesma substância que o remédio libera, na mesma quantidade, inclusive. Porém, tem que ser atividade física aeróbica, aquela que a pessoa respira intensa e ofegantemente. E a quarta parte do tratamento é o vínculo com a religiosidade. Eu vejo que a atividade física ajuda o remédio numa regulação neurobioquímica, algo bem físico, biológico, e que a religião ajuda a pessoa no processo terapêutico de releitura de realidade, porque a religião traz uma predisposição, digamos assim, a pessoa a ver o passado e o acolher, o que é o processo terapêutico. Ou seja, a proposta religiosa de resignação ajuda a pessoa a aceitar os problemas e os sofrimentos do passado. E a proposta religiosa de fé ajuda a pessoa a aceitar as possibilidades futuras, que são realmente fruto de muito sofrimento, no caso da ansiedade. Então, nós vamos começar aí pelas principais objeções em relação ao tratamento. Muitos pacientes chegam lá para mim falando o seguinte: doutor, eu até fiz um tratamento, esse negócio em mim começou já tem uns 5 anos, eu fiz um tratamento, mas o remédio me deixou tão dopado que eu larguei o tratamento, que eu não consegui manter. Ou outro fala: doutor, eu até tentei tratar isso por um tempo, mas aí eu não tinha desejo sexual, já estava atrapalhando minha relação com minha esposa. Então, e aí eu larguei o tratamento. O que eu tenho a dizer sobre o efeito colateral? Ninguém é obrigado a viver com o efeito colateral. Não é saudável, não é o objetivo de um tratamento é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Se o médico prescreveu uma medicação que está trazendo prejuízos, essa medicação tem que ser substituída, tem que ser manejada a dose muitas vezes, depende de cada caso. Então, a primeira coisa é isso. A crença de que os remédios psiquiátricos são fortes, deixam dopado, atrapalha a libido, que vai viciar,
Isso é uma crença de 30 anos para trás, quando as medicações psiquiátricas eram realmente muito ineficientes. Quando as medicações psiquiátricas eram realmente muito sedativas, muito dopantes mesmo. Então a pessoa estava com a depressão, tomava lá os benzodiazepínicos, né, sedativos da época, e não sentia depressão, mas também não ficava acordado. Então não adiantava muita coisa. De 30 anos para cá, 20 anos para cá principalmente, a tecnologia de medicação, ela foi muito avançada, a ponto de a gente ter medicações com efeitos extremamente específicos. Teve um paciente meu que ele tinha fobia de aves. Não era uma coisa que atrapalhava o dia a dia dele. Ele só tinha o problema na hora que ele ia comer no refeitório do trabalho, que lá na janela ficavam uns pombos e ele ficava incomodado com aquilo. E já há anos incomodado com aquilo. Então ele sustentava a casa dele, ele cumpria com as suas funções sociais. Aquilo não atrapalhava tanto ele, mas era um sofrimento. E a gente fez um tratamento, no contexto especial dele, ele nem fez psicoterapia. Mas com a medicação especificamente, o medo de aves acabou. Você viu tanto que a medicação pode ser específica, sem causar efeito colateral nenhum, ok? Porém, a gente observa nesse caso desse paciente meu, que o componente biológico do problema era a causa mais importante. Por quê? Porque a gente tratou com medicação e a pessoa melhorou muito. Porém, tem algumas pessoas que a gente varia, a gente passa uma medicação, não dá certo, passa outra medicação, não dá certo, passa outra medicação, não dá certo. Por quê? Enquanto a pessoa não faz uma psicoterapia adequada, ele não melhora. Por quê? Porque nessa pessoa, a causa psicológica é de maior importância. Então tem pessoas que respondem muito bem quando entram para a igreja, tem pessoas que têm uma resposta muito boa quando inicia atividade física. Então cada pessoa individualmente vai ter uma resposta mais efetiva a uma desses quatro pilares do tratamento. Para quem está chegando agora, é o remédio, psicoterapia, atividade física e a religião, ok? E um outro detalhe que eu vou falar antes de responder as perguntas de vocês, pode ir colocando nos comentários aí as perguntas de vocês. Durante a resposta dessas perguntas, eu vou convidar alguém para partilhar a tela comigo, para a gente conversar sobre o tratamento que está realizando, que é muito importante. Eu vejo que a liberdade, a informação, ela liberta. A informação, ela é a parte mais importante de qualquer tratamento médico. Não é só da psiquiatria, não. Um hipertenso, um diabético que não for bem informado, ele não vai conseguir sucesso no tratamento. Uma pessoa com câncer que não tiver uma boa relação com o seu médico e não confiar naquele médico, não tiver a informação necessária que precisa, as chances dele diminui bastante para a cura. Porque o câncer ele é curável, né? Vários cânceres têm uma boa probabilidade de cura, mas depende muito de toda essa informação, ok? Então, eu vou trazer um segundo detalhe sobre o tratamento medicamentoso, que é o seguinte, que vem também, eu estou trazendo isso porque é um medo muito grande das pessoas. Eu vou ter que tomar remédio para sempre? Não. Olha só. As doenças mais prevalentes, ou seja, que a maioria das pessoas apresenta, que é depressão e ansiedade, pânico, toque, são doenças que têm um prognóstico de cura. Ou seja, a pessoa pode realmente se curar. O tratamento medicamentoso ele vai durar em média 1 ano. Aí muitas vezes o paciente chega lá para mim e fala: não, doutor, eu já estou 6 anos tomando essa medicação, não consigo ficar sem. Por que essa pessoa não consegue ficar sem? Porque ela, de alguma forma, não achou a causa profunda psicológica maior do problema dela. Então a medicação fica lá tampando os sintomas. Os sintomas, eles acabam revelando um problema profundo, mas que o remédio está tampando esse sintoma, então a qualidade de vida da pessoa fica boa. Fica uma boa qualidade de vida. Mas toda vez que ela tenta tirar o remédio, a causa psicológica não foi tratada e o sintoma volta. Então, o período de 10 meses aproximadamente, onde a pessoa se mantém muito bem tomando a medicação,
É um período que dá um sossego para a pessoa ter cabeça para entrar num bom processo psicoterapêutico, ok? Então, o tratamento, na maioria das vezes, tem início e meio fim, com exceção do transtorno bipolar e da esquizofrenia, que são doenças que necessitam de um tratamento contínuo. Sempre que a pessoa tentar tirar a medicação, ela tende a ter sintomas. Porém, antes de ler as perguntas, vai colocando as suas perguntas aí, por favor, para que eu já vou ler a pergunta de todo mundo e vou responder. E aí eu vou abrir para a participação de alguém. Então, o transtorno bipolar é uma doença que a gente não fala em sim ou não, que é aquela coisa de ficar às vezes muito alegre, muito triste, irritado, muito alegre, muito triste, irritado. Esse alto e baixo de humor é um polo de euforia, é um polo de depressão, que é o transtorno bipolar, né, de uma forma bem resumida. É uma doença, o transtorno bipolar é uma doença de espectro, ou seja, existem vários graus de gravidade para o transtorno bipolar. Então pode ser que tenha uma pessoa que tenha um transtorno bipolar com uma variação não tão fora da normalidade. E aí pode ser que essa pessoa aprenda a lidar com os sintomas e viva bem sem medicação, apenas com a habilidade de quando o humor está rebaixando, ele faz algo para se elevar, e quando o humor está elevando, ele se percebe, opa, e segura, né? Mas porém, isso acontece nos casos do transtorno bipolar com uma oscilação de humor menor. As pessoas que oscilam muito o humor a ponto de ficar irritado, a ponto de querer bater em alguém, ou a ponto de ficar numa euforia, de fazer compra exagerada, de ficar com a sexualidade aflorada, essas pessoas elas necessitam manter o tratamento medicamentoso, ok? Agora vamos ver as perguntas de vocês aí. Que bom ter todos vocês aqui comigo hoje. É sempre um prazer e uma honra da gente estar conversando. A Maria Mineiro está trazendo: alprazolam usado por um longo período causa algum tipo de falência cerebral? Muito obrigado pela pergunta, tá, Maria? Sim. O alprazolam, ele faz parte dos benzodiazepínicos, que são medicações chamadas tarja preta. Essas medicações, elas trazem um alívio muito rápido, muito agradável o alívio que ela traz. Porém, algumas horas depois o sintoma volta. Então não é um tratamento adequado. Os benzodiazepínicos, tarja preta, eles são usados numa fase curta, numa fase inicial do tratamento, aonde o tarja vermelha ainda não deu tempo de fazer efeito. Aí a gente usa o tarja preta, eventualmente, como emergencial por um período de 1 mês ou 2. Usando 1 mês, 2, numa dose baixa, extremamente seguro. Porém, se a pessoa começa a tomar o alprazolam, diazepam, rivotril, que são da mesma classe, o lorazepam, lorax, se a pessoa começa a usar de uma forma contínua durante 5, 10 anos, isso já vai lesando a capacidade intelectual e de memória da pessoa, ok? Então, o tratamento ideal ele é feito com o uso de medicações tarja vermelha, ou seja, uma medicação que realmente trata o problema, trazendo a possibilidade de cura, ok? Titia Gomes está trazendo a possibilidade da medicação provocar danos na fertilidade ou causar danos ao útero? Sim, Titia Gomes, é o seguinte: as medicações que tratam depressão e ansiedade absolutamente não alteram essa questão, não. Mas as medicações antipsicóticas podem raramente aumentar a produção da prolactina, que é um hormônio relacionado à lactação nas mulheres. E aí isso vai realmente alterar a fertilidade. Então, os antipsicóticos, né, podem eventualmente causar. Não quer dizer que vai causar. É raro, mas isso pode acontecer sim, tá? Então, por isso que o tratamento médico ele tem que ser bem de perto, para que esses fatores sejam todos avaliados, né? Ok? Então, vai colocando as dúvidas de vocês aí, tá? Fiquem, por favor, à vontade. Isso enriquece bastante o nosso trabalho se vocês trazem o que vocês querem saber. Afinal de contas, eu estou aqui para falar para vocês o que vocês estão querendo saber. Então, coloquem aí nos comentários as suas dúvidas em relação aos medicamentos, ao tratamento
psiquiátrico como um todo. Então, a Marli Braga Santana está trazendo. Tomo Revoque de 100 mg e Alprazolam 2 mg. Mesmo assim, às vezes sinto muita ansiedade e insônia. Tive depressão pós-parto há 22 anos. Nunca mais fui a mesma pessoa. Ok, Marli, obrigado pela participação aí. Com certeza o seu contexto vai trazer muito esclarecimento para todo mundo aqui. A necessidade de manter o tratamento com tarja preta, ou seja, o Alprazolam, significa que o tratamento com tarja vermelha não está efetivo, ou seja, está sobrando sintomas. Isso fica muito óbvio quando você comenta, né, logo depois. Mesmo assim, sinto muita ansiedade e insônia. Ou seja, o seu tratamento ele não está sendo um tratamento efetivo. Isso é muito importante que a gente observe. Por quê? As pessoas, muitas vezes, muitos pacientes chegam e falam: doutor, eu estou tomando essa medicação aqui, já tem 2 anos e tal. E aí eu pergunto para a pessoa: e aí, você está sentindo que esse medicamento está ajudando? Realmente os sintomas que te trouxeram ao tratamento, eles foram revertidos com esse remédio? Aí a pessoa fala: não, melhorou um pouco, eu ainda peço uma avaliação de porcentagem. A pessoa fala: não, diminuiu uns 30%, 40% dos sintomas de ansiedade, de depressão ou psicóticos, seja lá qual forem. Ou seja, faltou no decorrer desses 2 anos dessa pessoa uma avaliação da efetividade do tratamento. E aí eu falo para ela: olha, não dá para ficar como está. Nós vamos pelejar, nós vamos fazer o que for necessário para que você chegue aqui um dia e fale: olha, doutor, 90% dos meus sintomas de ansiedade e depressão foram embora. Na hora que você falar assim, aí a gente se dá por satisfeito e geralmente a gente vai manter a medicação com uma tendência a diminuir. Geralmente nesse momento é a hora que o tarja preta já foi embora. A pessoa está muito bem, sem tarja preta nenhum. Esse é um tratamento realmente ideal, sem tarja preta. Ok? Muito obrigado, viu, Marli, pela participação. Aí, Marli, 22 anos de tratamento, ok? Ansiedade, depressão. O que acontece? Como eu disse agora há pouco, vou até repetir para as pessoas que chegaram agora, a depressão e a ansiedade têm um prognóstico de cura. Então, se o tratamento está se prolongando muito, algo tem que ser feito. Algo tem que ser modificado no tratamento. E eu digo, por experiência, que geralmente é falta de uma psicoterapia efetiva. E aí a gente entra nas psicoterapias, que são 2 tipos. Um tipo de psicoterapia mais racional, que é cognitivo-comportamental, e as suas variantes, onde o terapeuta, o psicólogo, ele conversa com a pessoa a fim de trazer uma ressignificação dos conteúdos que a pessoa já tem de sofrimento, ok? Existe um outro tipo de terapia mais profunda que vai acessar conteúdos inconscientes. Essas terapias mais profundas que acessam conteúdos inconscientes, elas são muito importantes que sejam realizadas, porque muitos pacientes falam: doutor, eu fiz 5 anos de psicoterapia, aí depois ajudou bastante no começo, depois não ajudou mais, mas os sintomas continuaram. Isso quer dizer o quê? Que existia um conteúdo profundo que a psicoterapia convencional não achou e que haveria necessidade da pessoa acessar um conteúdo mais profundo através de 2 tipos de terapia, que trata os traumas de gestação e parto, que é o renascimento, e a terapia que trata os conteúdos transgeracionais, ou seja, os sofrimentos do sistema familiar da pessoa, que é realmente a constelação familiar. Ok? Então, o tratamento completo, né, no que diz respeito à psicoterapia, tem que ter essas 2 abordagens. Todas as 2 abordagens também não é para a vida inteira, não. É por um tempo limitado. Resolveu o que precisava ser resolvido com aquela técnica, com aquela abordagem, alta. Não precisa para sempre, tá? Olá, Márcia. Oi, Juliette. Márcia Gaioso, seja bem-vinda. Alberto e Beatriz. Bom demais estar com vocês aqui.
Vamos passando aqui. Quem tem dúvidas, vai colocando aí. E a Sabrina está perguntando, o tema de hoje somente depressão e ansiedade? Não, Sabrina, nós estamos falando como um todo do tratamento da depressão, da ansiedade, do transtorno bipolar, do toque, da esquizofrenia. Hoje nós vamos dar uma focada na parte da psiquiatria. Porém, não existe psiquiatria sem psicoterapia. Então, como eu até acabei de esclarecer aí, sobre como as psicoterapias podem ajudar a pessoa a ter um tratamento efetivo para a depressão ou para a ansiedade. Então, a Liane está perguntando, bipolaridade não tem cura? Então, como é uma doença de espectro, como eu acabei de dizer, o que é o espectro? Existem vários graus de gravidade, porque o transtorno bipolar é a oscilação excessiva de humor. Ou seja, às vezes fica muito alegre, muito positivo, muito empolgado, e às vezes fica muito triste, muito para baixo, sem energia, irritado. Ok? Isso é a bipolaridade. Ah, mas todo mundo tem isso um pouco. Sim, um pouco é normal. Existe um limite aonde é a normalidade. Ou seja, passou na euforia, ou seja, começou a comprar tudo, começou a falar demais, ficar inadequado, passou da normalidade. Começou a não conseguir dormir à noite de tanta energia, dorme 2, 3 horas na noite e mantém com energia para limpar a casa no meio da noite. Passou para cima. Ou entrou em depressão, tristeza, desânimo, irritabilidade, passou para baixo. Já entra numa possibilidade, num diagnóstico de adoecimento e merece uma intervenção. Porém, tem pessoas que passam muito pouco para cima e para baixo. E às vezes faz um tratamento medicamentoso por um tempo, se descobre melhor nas psicoterapias e consegue ficar sem tratamento medicamentoso, sim. A gente pode dizer que essa pessoa não foi curada, ela continua oscilando o humor, mas como a oscilação dela do humor não era muita, ela acaba tendo uma vida tranquila, mesmo sem tratamento medicamentoso. A Camila Vida Feliz está trazendo aqui. Minha filha já passou por vários médicos, usou sertralina até a dose máxima 200 mg, dormia muito e aí acabou fazendo desmame. Agora voltou a ficar mal novamente. Então, Camila, isso pode estar relacionado com aquilo que a gente acabou de falar agorinha. De ter um conteúdo psicológico que não foi resolvido. O conteúdo psicológico ele pode ser racional, ele pode ser lembrado, estar consciente, terapia cognitivo-comportamental. Ou ele pode estar inconsciente, a maioria deles, pelo menos os que trazem mais impacto, são inconscientes, que são os traumas de uma primeira infância, onde a pessoa não guarda memória, ou traumas de gestação e nascimento, ou traumas do sistema familiar, ok? Então, para que ela não fique sofrendo, retomar o tratamento medicamentoso é bom, é importante, até que ela consiga encontrar-se no autoconhecimento dos seus traumas e na ressignificação deles, que é o que realmente vai possibilitar dela nunca mais ter sintomas. Aí eu mudei a tela aqui. Então, Rosimeire Cigarini, minha cunhada, bom demais ter você, seja bem-vinda na nossa live. Sr. Edson da Paz, muito bom. A Camila Vida Feliz está perguntando, e quem oscila o humor várias vezes durante o dia? Então, essa oscilação, Camila, ela pode ser no decorrer de dias, semanas, meses ou horas, né? Tem alguns contextos de ciclagem rápida, que dentro da consulta a pessoa chora aos prantos e dentro da consulta ela sai dançando, entende? Muito rápida a oscilação. Esse quadro misto de oscilação rápida, ele é um dos mais perigosos, porque muitas vezes a pessoa tem muita energia da euforia misturada com o desprazer da depressão. É onde aumenta muito o risco de agressividade, principalmente de autoagressividade e o risco também de suicídio. Tá? É um quadro mais grave que merece uma atenção especial.
Amorim 1080 está perguntando: remédio para depressão pode dar peso no peito, falta de ar? Quando tomo, sinto esses sintomas, principalmente depois de uma semana. Muito obrigado, Amorim. Muito legal esse comentário seu, que me lembrou de algo que é muito importante de ser esclarecido. No início do tratamento, a medicação para depressão e para ansiedade, para bipolaridade também, a medicação ela ajuda pouco. Primeira, segunda semana, a medicação ajuda pouco. Principalmente na primeira semana, pode ter até uma pequena piora dos sintomas de depressão e de ansiedade. É aonde esses sintomas que você descreveu, peso no peito, falta de ar, palpitação, aparecem. Não como um sintoma colateral do remédio, mas um sintoma da ansiedade que aumentou nesse período inicial. Se esse sintoma for tolerável, segura as pontas, que depois de 3, 4 semanas isso passa. Se for intolerável, o remédio tem que ser trocado. Ou se durar mais do que 1 ou 2 semanas, o remédio também tem que ser trocado. Esse tipo de sintoma não pode persistir mais do que 10 dias, de forma alguma, em média. Né? E a melhora, tem pessoas, por exemplo, que tomam remédio 3 semanas, quase não melhora. Na 4ª semana melhora bem, na 5ª semana tem uma melhora assim, marcante. Isso é muito relatado no tratamento dos pacientes. Zolpidem pode usar por 5 anos? Teoricamente sim. Blessed 30 está perguntando: Zolpidem pode ser usado por 5 anos? Sim. Ele é um indutor de sono não tarja preta, ou seja, não benzodiazepínico, que é o mais seguro que existe hoje. O indutor de sono é dos mais seguros, ele e os outros da classe dele, porque eles têm um risco pequeno de causar dependência, e eles não causam perda de memória a longo prazo. Pode acontecer com o Zolpidem da pessoa ter uma perdazinha de memória entre a hora que ela toma e a hora que ela vai dormir. Isso é um efeito colateral que não acontece em todo mundo, acontece em algumas pessoas. Se isso acontecer, a medicação não pode ser usada por essa pessoa. Mas é um lapso muito curto, só daquele período. Né? O Zolpidem é uma medicação que causa o sono rapidão. E a Bless está perguntando: não consigo dormir sem Pats ou Rivotril. O Zolpidem por 5 anos pode pesar o cérebro? Então, é isso que eu acabei de responder. Se você tiver que escolher entre o Pats e o Rivotril, escolha o Pats, tá? Que ele é mais seguro, pelo menos ele não é tarja preta. O risco dele é bem menor. Michele Marques está trazendo, vai colocando aí, gente, a dúvida de vocês. Logo eu chego lá. A Michele Marques está falando: doutor, levei um susto semana passada com meu pai e agora que passou, estou tendo crise de ansiedade bem parecida com síndrome de infarto. Estou tomando bupropiona. Pode ser isso? Sem dúvida alguma, Michele. A gente tem aí uma sequência temporal, né? Você levou um susto e o sintoma apareceu. Então, o que leva a gente a pressupor uma causa, né? Porém, não é porque houve o susto que qualquer pessoa teria sintomas de ansiedade, de sensação de medo intenso, pânico. Não. Existe uma doença de base, porque a gente sabe que nós temos uma causa psicológica, uma causa que é ambiental, que é de acordo com as vivências da pessoa, e uma causa genética. Então a pessoa tem uma predisposição genética, acontece algo marcante, a doença muitas vezes aparece por isso, tá? A bupropiona é uma boa medicação. Ela, em especial, ela não atrapalha a libido e pode até melhorar a libido. Mas, porém, como ansiolítico, ela não é a melhor. Né? Existem outras melhores. E ela trata muito a parte do tabagismo também. Ok? Camila Vida Feliz está falando: médico maravilhoso. Muito obrigado, Camila. Fico feliz pela validação aí. Valeu mesmo. É de coração que eu estou aqui. Margarida está trazendo: doutor, eu uso alprazolam 2mg, venlafaxina 150 e já tentei tirar o alprazolam, não durmo. Já há uns 10 anos que tomo. Interessante, viu, Margarida? O que acontece?
a necessidade de manter uma medicação para depressão, a necessidade de manter uma medicação para dormir significa que a ansiedade ou a depressão não está bem tratada, ok? A necessidade de manter um tarja preta. Por quê? Teoricamente, se a pessoa está sem sintomas de depressão e de ansiedade, a insônia vai embora, o sono deve vir natural, ok? Em especial, agora eu entro um pouquinho na parte terapêutica, em especial a insônia psicologicamente tem a ver com traumas da própria pessoa ou do sistema familiar, onde a pessoa precisou ficar vigiando pela vida de alguém. Você teve essa experiência de cuidar dos seus pais, do pai ou da mãe nos últimos dias de vida, ou avós, ou algum familiar, né? Ou sua mãe teve que cuidar da sua avó até os últimos dias. Conta aí para mim nos comentários se houve essa experiência. E aí, quando há essa experiência onde a pessoa precisou vigiar pela vida de alguém, ou alguém do sistema familiar, e isso reflete no descendente, aí é um processo de ressignificação. Aí é um processo de abrir mão, de querer controlar o limite entre a vida e a morte das pessoas. Ou seja, acolher no coração a possibilidade da morte, que é de todo mundo, ok? Rosângela F. Moraes, seja bem-vinda, obrigado. Os medicamentos para depressão prolongado pode trazer danos cerebrais? Exemplo, fluoxetina? Não, tá, Rosângela? Obrigado pela pergunta aí. Não traz. As medicações que tratam depressão e ansiedade, por exemplo, a fluoxetina, são inclusive hoje em dia chamadas neuroprotetoras. Por quê? Porque se a pessoa mantém sintomas de depressão, de ansiedade, tristeza, agonia, pânico, insônia, má qualidade do sono, redução da energia, se a pessoa mantém convivendo com esses sintomas, isso lesa o cérebro orgânico. Uma pessoa com 10, 15 anos de depressão sem tratamento, a gente faz uma tomografia e o cérebro dá diminuído de volume. A gente faz testes de inteligência, de cognição, de memória, dá todos diminuído para a idade. Então, acontece um processo acelerado de demência, de diminuição da capacidade intelectual dessas pessoas, se não se tratar, ok? Então, quando a medicação vem e trata e tira pelo menos os sintomas mais grosseiros, mais intensos, a medicação é chamada neuroprotetora, tá? E a fluoxetina está dentro dessas medicações que são chamadas de neuroprotetoras, protege o cérebro orgânico da pessoa. Diferente dos tarja preta que a gente já teve conversando aqui, tá bom? Tá, você falou do tratamento prolongado, eu acabei de falar que o tratamento ele pode ser 1 ano para depressão, ok? 10 meses bem, a gente já está habilitado ou tecnicamente autorizado a diminuir o remédio e retirar. Por que tem pessoas que tomam 5 anos, 10 anos, até a vida inteira? Não tem prejuízo em tomar a vida inteira, ok? O que acontece é que se a pessoa teve uma boa evolução na psicoterapia, ela consegue ficar sem remédio. Aí o desmame do remédio acontece e ela não volta com sintoma, ok? Mas só que tem pessoas que sempre que a gente tira o remédio, o sintoma volta. Ou às vezes passa 6 meses, 1 ano, o sintoma volta. Ou às vezes na redução da dose o sintoma volta. A gente volta o remédio, trata mais um período, tenta tirar de novo. Aí na hora que chega a 3ª, 4ª tentativa de retirar o remédio, e sempre que tira o remédio, o sintoma volta, a gente acaba mantendo a medicação sem uma data para tirar. Por quê? Porque a medicação preserva a qualidade de vida dela. Se ela sabe que o remédio vai diminuir aquele desânimo, aquela vontade de chorar, aquela irritabilidade, não tem por que viver com aquilo se o remédio ajuda e o remédio não traz problemas. E o remédio ainda ajuda a proteger o cérebro dela. Então, quando a pessoa necessita tomar remédios sem parar, ela pode tomar, que o remédio não traz prejuízo nenhum. No caso, os remédios tarja vermelha, repito, para que não fique mal entendido, tá? Boa noite, doutor. Faço uso da fluoxetina e Amato. Todos os outros antidepressivos já tomei e me senti mal. Não entendo por quê. Gostaria de entender por que não consigo. Me sinto sempre no automático. Legal, Lívia. Obrigado pela participação aí. Excelente pergunta. Por isso que eu gosto que vocês participam, porque é uma coisa muito importante que de repente ia passar batido, mas
eu estou aqui para explicar para vocês, ok? O que acontece? Quando a pessoa vem com depressão, ansiedade ou qualquer transtorno, existe um leque de medicamentos que podem resolver aquele problema. Porém, uma pessoa vai responder melhor a esse medicamento, a outra com o mesmo problema só vai responder melhor a esse medicamento, ok? Então, a gente acaba tendo que fazer o que a gente chama de teste terapêutico. Através dos sinais e sintomas que a pessoa apresenta, nós traçamos a medicação que melhor se encaixa naquele perfil. Porém, a gente não tem certeza que aquela pessoa vai ter um perfil neurobioquímico de responder bem com aquele remédio. Porque o mecanismo de ação de um remédio não é genérico, ele é tipo chave e fechadura. É uma chave que entra numa fechadura e abre a portinha lá, digamos assim, entre aspas, que causa o efeito de melhora. Porém, se a pessoa tem pouca fechadura na membrana da célula, o remédio não vai achar lugar para encaixar. Entendeu? Então, é mais uma predisposição genética a responder uma medicação ou outra. Inclusive, dentro de uma família, às vezes, se uma pessoa tem uma boa predisposição a responder com um remédio, geralmente os outros têm uma disposição a responder bem com aquele remédio também, porque é algo bem químico, né? Bem bioquímico mesmo, tá? Então, a Margarida está trazendo, mesmo com o uso desses medicamentos, eu sou muito ansiosa. Então, o tratamento tem que ser revisto, tá, Margarida? Seja da parte medicamentosa ou seja da parte psicoterapêutica, tem que ser revisto. Tratamento que não está dando certo, gente, não é para manter, tem que ser revisto, não tem jeito, né? Vai colocando a dúvida de vocês aí nos comentários, tá? Eu vou ler de todo mundo. Dr. Zolpidem sublingual por 5 anos, pode lesar o cérebro? Já respondi. A Maria Mineiro está trazendo, o senhor é um anjo enviado por Deus em minha vida. Deus continue te abençoando com esse dom. Muito obrigado, Maria. Fico muito feliz de receber essa validação aí. Realmente eu estou cada vez mais conectado com Deus, né? Assim, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, a minha conexão com algo mais transcendente tem refletido muito no meu sucesso, nos meus atendimentos médicos. Inclusive, quando eu acabei de comentar aí que existe uma gama de medicações, ou seja, um leque, 5, 6, 8 medicações que poderiam ser usadas para o mesmo problema, eu me sinto extremamente abençoado e guiado, digamos assim, intuitivamente nas escolhas. É impressionante que no início da minha carreira a assertividade em relação à medicação era muito menor. Era muito menor. Eu tinha uma taxa de necessidade de trocar o remédio numa segunda consulta muito maior do que eu tenho hoje. Hoje é raro eu precisar trocar uma medicação na segunda consulta por não ter dado certo. Porque realmente Deus está comigo e a gente tem uma conexão com essa energia divina e tem uma conexão com o campo de informação. A resposta de qual a medicação melhor se adequa àquela pessoa existe. É uma resposta, é uma informação que existe em algum lugar. E a intuição ajuda a gente, quando a gente está aberto e exercita essa intuição, ajuda a gente a captar o que melhor vai ser para aquele paciente. Inclusive, até na consulta, a gente faz o que a gente chama de intervenção terapêutica breve, que é dizer alguma coisa que a pessoa precisa escutar ali para cair uma ficha. E eu me vejo também muito intuído, né, acessando o campo de necessidade da pessoa, de dizer o que ela precisa, né? Por exemplo, essa questão aí da insônia relacionada com vigiar a morte de alguém, né? Eu até queria que a pessoa que colocou esse comentário colocasse aí mais para baixo no comentário aí se isso faz sentido, se tem a ver com a história de vida dela. O Edson da Paz está perguntando, transtorno esquizoafetivo, F25, tem cura? Não tem cura, tem controle. Tem controle. Está dentro dos transtornos psicóticos. Então, existe um desequilíbrio nos neurotransmissores que a ciência, a medicina mostrou que não se reverte.
com o tratamento, tá? Deixa eu passar mais lá para baixo, pegar os últimos comentários aqui, que eu estava muito lá em cima. A Fendikaki, seja bem-vinda novamente, faz tempo que eu não te vejo. Eu sempre tive muita insônia desde criança, mas sempre fui mais noturna do que diurna. Se perco uma noite de sono, depois sempre reponho no outro dia. Isso é insônia também? Ser mais noturna? Não, Fendi. Não é insônia não. Isso aí é mais uma inversão do ciclo de sono e vigília. O importante para a preservação do sono é que a pessoa tenha aí pelo menos 7, 8 horas de um sono de qualidade, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, mas 8 a 12 horas de sono pode estar dentro da normalidade de algumas pessoas, tá? Não menos que isso. E dormir de dia não vai trazer problema não. Vitória C. Rocha. Doutor, existe uma forma de saber se a minha mãe está desenvolvendo Alzheimer ou uma demência somente por atitudes e comportamento? Estamos há anos buscando uma certeza para saber. Então, a demência, seja de Alzheimer ou a demência bem comum, que é a demência senil, ela se caracteriza por perda de memória, geralmente a memória é recente, e por discurso incoerente. A pessoa traz um discurso incoerente, ou seja, fala uma coisa que não faz muito sentido. Tem comportamentos que não fazem muito sentido, tá? Mas realmente não dá para você dar um diagnóstico, falar se tem ou se não tem, só com isso que eu falei. Com certeza um neurologista precisa ser procurado. Por quê? Porque eu, como psiquiatra, eu trato a parte mental, tá? Nas doenças que eu trato, a parte orgânica está preservada, a parte funcional, mental, tem problema, é onde eu trato. Quando a parte orgânica, física do cérebro está afetada, é o neurologista que trata, tá bom? Vana Bionchi, tomo remédio para dormir há 20 anos, já passei por vários psiquiatras, já fiz ressonância, para dormir, sono. Se não tomar remédio, não durmo. Alprazolam, Zolpidem, Estalopram, mas não durmo. Então, eu repito aquilo que eu falei. Não conseguir dormir é um sinal que a ansiedade ou depressão está ativa. Trabalhei durante 6 anos em lar de idosos e não dormia. Ah, Margarida. Então, por que será então que você não dorme hoje, né? E conta aí pra mim, eu falei que ia abrir para participação de alguém, você quer entrar participando ao vivo comigo, Margarida? Responde aí se sim ou se não. Aí eu vou abrir a sua participação, que aí eu posso te ajudar de uma forma terapêutica a você melhorar a sua insônia através da ressignificação dessa fase em que você cuidou de idosos. Quem trabalha num lar de idosos, gente, óbvio que está sempre atento à possibilidade de alguém morrer. Então aquilo que eu falei faz todo sentido. Doutor, ainda vou me tratar com você. Muito obrigado, vai ser muito bem-vinda, Lívia. Com certeza. Que mais? Deixa eu passar mais lá para baixo. Aí, a Margarida vai entrar ao vivo com a gente, tá? Eu vou ler mais 2 perguntas e depois eu já abro para você, tá, Margarida? Então, eu fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin em 2012 e desde então tenho tratado. Ano passado fiz transplante de medula e a doença recaiu essa semana. Estou me sentindo muito triste. Sabrina. Então, Sabrina, sem dúvida alguma, você precisa de uma ajuda psicoterapêutica, né? Enfrentar um linfoma, que é um câncer sanguíneo, necessita da pessoa um processo de ressignificação muito forte. É um trauma que não foi, é um trauma que é um trauma que está vigente na vida da pessoa. Então é muito importante que você tenha uma ajuda psicoterapêutica adequada. E o último comentário, antes da gente abrir a participação da Margarida,
Eu preciso saber por que não durmo sem medicação. Já são 20 anos tomando remédio. Boa pergunta, viu, Vana Baiotti? Boa pergunta. Por que você não dorme? Faça uma reflexão. Ou a ajuda de um terapeuta pode ser bem interessante nisso também, ok? Ops. Agora eu vou abrir para a participação da Margarida. Aguardando, Margarida. Vana, aliás, Vana Biotti. A Margarida entrou. Que bom. Seja bem-vinda, Margarida. Estamos esperando. Parece que tem um probleminha na conexão da Margarida. Isso. Está conseguindo me escutar, Margarida? Estou sim, doutor. Certo. Eu não estou conseguindo ver a sua imagem. Você está no escuro? Não? Agora estou no claro. Ah, sim. Deve ser um problema. Estou no... Certo. Então deve ser um problema na transmissão. Mas se você está me escutando bem, dá para a gente desenvolver o que você precisa entender. Então, você tem dificuldade para dormir. Durante quantos anos você trabalhou no lar de idosos? Eu trabalhei por 6 anos. Eu Foi sou por... técnica de enfermagem e trabalhava por 6 anos lá. Aí eu fazia 4, 48, achava que estava podendo. E eu toda a vida cobrei muito de mim. Na minha concepção, se eu acordasse e encontrasse um dos meus idosos sozinho, para mim seria desleixo. E com isso, eu fui ficando sem dormir, chegava em casa, tomava conta, fazia tudo, lavava. E As já tem minhas quantos filhas. anos? Já tem quantos anos você largou esse trabalho? Eu saí de lá já. Eu larguei esse trabalho já tem já. Parece que a conexão está um pouquinho ruim. Repete, por favor. Eu, assim, eu já tenho uns 8 anos ou mais que eu saí do lar do idoso. Entendi. Hoje eu trabalho em PSE. Certo. E eu vim para casa e eu estava ligada neles. Porque lá você pega vínculo familiar, amor. Sim. E tem algum familiar mesmo seu que também você precisou cuidar? Ou a sua mãe precisou cuidar? O seu pai precisou cuidar? Ou não? A minha mãe, de criação, eu cuidei muito pouco dela. Meu pai, não. Meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu muito cedo, eu nem cheguei a conhecê-lo. Uhum. E quem a outra mãe, a partir dos 8 anos de idade. Certo. Então, o que você precisa fazer para ressignificar isso é realmente abrir mão de querer controlar a vida ou a morte dessas pessoas, tá? Você, aí onde você está, você pode fechar os olhos e se visualize lá dentro do lar de idosos onde você trabalhava. Ok? Consegue fazer essa visualização? Uhum. Sim. Fechar. É isso. Fechar os olhos e se imaginar, faz conta que você está lá. E aí você está vendo várias camas com vários idosos. Aí você fala para esses idosos, olha para todos eles e diz:
eu desisto de me responsabilizar pela vida de vocês. Eu desisto de me responsabilizar pela vida de vocês. Se algum de vocês quiser ir para a morte, Se alguns de vocês quiserem ir para a morte, eu concordo. eu concordo. Está fora do meu alcance salvar vocês. Está fora do meu alcance salvar vocês. E eu desisto disso. E eu desisto disso. Como você se sente dizendo isso? Aí hoje, eu vou falar para o senhor, depois que eu saí de lá do lar do idoso, ali eu tenho muitos amigos. Apesar de eu ter pegado muito, amar eles demais, aí a partir do momento que eu vi que me fez mal, hoje eu evito ir lá. Alguns vêm me visitar na minha casa, que conseguem andar, vêm me visitar. Mas, assim, morreram muitos nas minhas mãos. Aí aquilo ali, muitas vezes, por falta de... Talvez iria morrer mesmo, mas falta de condições de você fazer mais por eles, entendeu? A minha tristeza era essa. Sim. Porque, como se diz, eu posso morrer perto do meu esposo, hoje eu já tenho essa ciência, e ele ao meu lado sem ver, né? Então eu jamais poderia evitar a morte deles. Mas, é igual eu falei, a cobrança minha é muito grande, é eu que cobro de mim mesmo. Eu não gostaria de encontrar um deles morto. E graças a Deus nunca encontrei. Todos que faleceram, faleceram comigo. Então, Certo? e como você se sentia quando um deles morria? Muita falta. Muita falta. Uhum. E ao mesmo tempo, A sua conexão está um pouco ruim, eu não entendi o que você falou. Repete, por favor. Como você se sentia quando eles morriam? quando eles morriam, alguns a gente apegava muito, sentia triste, né? Mas, ao mesmo tempo, aliviada de ter cumprido a minha missão de cuidar até o fim deles, entendeu? Certo. Você sentia que você poderia ter feito mais alguma coisa para evitar? Alguns lá, sim. Ok. Um em especial que me impediu não deixar ele morrer. Eu não tinha nada para salvar ele ali, nem um oxigênio para colocar para ele ter uma morte mais digna. Uhum. Ok. Então, para que você consiga dormir, tá? Eu estou te dando um caminho que você pode seguir para conseguir dormir. Não quer dizer que isso é certo ou errado. Para que você consiga dormir, você vai precisar concordar com a morte de cada um deles e desistir dessa ideia de que você poderia ter feito mais. O que você pôde fazer, você fez. Não teria como ser feito mais. Ou seja, quando você diz, eu saí de lá e prefiro não ir mais lá porque estava me fazendo mal, ou seja, isso fica muito claro que existe um trauma. Ou seja, um trauma é aquilo que a gente quer evitar, é aquilo que a gente rejeita. Então, para você se ver liberada desse sofrimento, você precisa não querer apagar da sua mente, mas acolher no seu coração cada pessoa, cada morte, cada acontecimento, tudo que aconteceu lá. Tá bom? É uma dica que você vai trabalhando aos poucos no seu coração, tá bom? Boa sorte nesse caminho. A gente, quando dá uma dica dessa, a gente sabe que não é fácil, mas porém é o caminho que vai realmente te liberar para poder dormir bem. Uma coisa eu digo para o senhor, mesmo eu trabalhando na saúde, se eu soubesse o risco que é o tarja preta, eu jamais teria colocado na minha boca. Eu comecei com meia grama. Sim. Meia grama. Sim. Tem vez que eu tomo 4 gramas e não durmo. Sim. Então, e para mim é muito